Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, na comunidade Encontro. Aqui nós compartilhamos as nossas séries de reflexões, as nossas palestras de domingo e a forma que nós temos de também se achegar até você na sua casa, se você mora fora da região da Grande Florianópolis, de forma muito especial para você que mora também aqui na nossa região. Além de acompanhar aqui o nosso canal do YouTube, nós estendemos o convite para você para estar presente também no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático, onde nós nos reunimos todos os domingos às 19 horas, ok? E para você também que mora aqui na nossa região, dois avisos bem breves antes de nós iniciarmos aqui a nossa reflexão. Em primeiro lugar, nesse domingo nós teremos uma homenagem especial às mães da nossa comunidade. Então você que é parte da nossa comunidade, para você que quer nos visitar, para você que é mãe, então você não pode perder, ok? Então nós queremos convidar você pode também trazer as suas amigas, familiares, para estar com a gente nesse domingo especial do Dia das Mães, ok? E também nos dias 23 a 25 de maio nós teremos o retiro da comunidade Encontro. Então esse será também um momento muito especial de descanso, de reflexão, de crescimento como família, seja família estendida, também seja na sua família e, claro, na comunhão uns com os outros. Então, para você que ainda não se inscreveu, acesse encontro.org/retiro, ok? Nós estamos na segunda semana dessa série de reflexões chamada O Poder das Palavras. O Poder das Palavras. E ao longo dessa série nós queremos refletir sobre o impacto das palavras nas nossas vidas, porque muitas vezes nós não nos damos conta do poder que as palavras possuem. E hoje nós vamos refletir a partir dessa temática do poder da nossa palavra. Na semana passada nós refletimos sobre o poder da palavra não dita. E hoje nós queremos entender e buscar e perseguir, através da sabedoria bíblica, qual que é o poder, o impacto das nossas palavras. Porque todos nós, em algum momento, nós dizemos algo que nunca mais foi esquecido por alguém. Talvez uma palavra de encorajamento que mudou o rumo de um dia difícil, ou uma palavra impensada que feriu profundamente alguém que nós amamos. Enfim, as palavras têm peso, as palavras têm poder de construir pontes ou de levantar muros. As palavras podem curar, elas podem ferir, elas podem aproximar ou afastar e assim por diante. Pois bem, nesse livro, que numa tradução livre seria algo como Palavras podem mudar o seu cérebro, os dois autores que atuam na área da neurociência fazem uma afirmação muito interessante. Uma única palavra tem o poder de influenciar a expressão dos genes que regulam o estresse físico e emocional. ênfase aqui em uma única palavra. É claro que aqui nós adentramos numa área que particularmente foge da minha alçada de conhecimento técnico, mas pare para pensar a partir dessa afirmação. Sob uma perspectiva da medicina e da ciência, uma única palavra afeta diretamente o cérebro humano e, não por último, a nossa saúde. O cérebro e o corpo respondem com base naquilo que é escutado. Por exemplo, uma crítica maldosa que pode agitar ou inquietar o dia de alguém. Um elogio sincero que pode acalmar um coração abatido. A piada de mau gosto na infância, na escola, na família, aquele bullying que coloca a pessoa no uso de medicamentos na fase adulta, no tratamento da saúde. Claro, todo tratamento tem o seu devido local. O ponto aqui que nos interessa é quando as palavras boas ou mal ditas são a raiz desse diagnóstico. Então percebam,
As palavras, elas mexem com o nosso cérebro, com o nosso corpo, com os nossos relacionamentos e até mesmo na forma como nós enxergamos o próprio Deus. E é pensando nesse Deus que na semana passada nós vimos que na perspectiva da sabedoria bíblica, Deus rompe o silêncio e vem ao nosso encontro com a sua palavra criadora. Gênesis 1 fala sobre isso. No princípio, a terra era sem forma e vazia, ou seja, silêncio, caos, escuridão. Como dizia uma música do Arnaldo Antunes, antes de existir a voz, existiu o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. E é fato, o silêncio, numa perspectiva do livro da sabedoria de Gênesis, o silêncio, ele precede a voz. Mas aí Deus vem com a sua palavra criadora ao longo de todo o relato da criação. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Deus diz e uma realidade criadora acontece. Deus, ele rompe o silêncio e ele vem ao nosso encontro para construir, para restaurar, para reorganizar, para trazer sentido, trazer propósito. E da mesma forma, a partir desse padrão nos nossos relacionamentos, o princípio e valor do reino de Deus que nos move à ação é que no encontro com as outras pessoas nós as encontramos também nessa busca da construção dela, da reorganização, da restauração de relacionamentos e assim por diante. Ok, dito isso, agora veja que interessante. Porque nesse mesmo relato da criação, nos primeiros capítulos da sabedoria bíblica, quando Deus cria o ser humano, ele não fala ou ele não diz nada. Não há uma citação do tipo, Deus disse, haja ser humano, então ali o ser humano existiu. Não há. O que acontece é que da matéria criada, Deus sopra fôlego de vida. Veja o que o texto diz. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou ser vivente. O que isso significa? Obviamente que há muito o que se falar aqui, mas especificamente sobre o que nos interessa hoje. Em primeiro lugar, nossas palavras revelam criatividade ou indiferença. Receber o fôlego de Deus, esse sopro, significa que nós participamos da ação criativa de Deus no mundo. Nós somos feitos para imaginar, para construir, para cultivar, e aqui é o X da questão. E a forma como essa ação criativa acontece é a partir do uso, muitas vezes, das palavras. As nossas palavras têm um potencial criador ou para criar indiferença na vida das pessoas. Palavras criam ambientes. Em casa, por exemplo, palavras criam espaço de segurança ou de instabilidade. No trabalho, palavras criam reconhecimento do bom profissional ou geram uma cultura organizacional pesada. Na igreja, palavras geram ou deveriam gerar acolhimento. Palavras mudam ambientes. É como uma história que recentemente eu li e que era muito tocante, que falava de um cego que estava pedindo dinheiro na rua. E aquele cego, ele tinha uma placa que dizia, eu sou cego, me ajude. Como consequência, poucas pessoas se importavam com ele, poucas pessoas doavam ali algum valor, uma moeda, algum alimento para ele, enfim. De repente, uma pessoa passa por aquele cego, percebe a placa e ela toma uma ação. Ela troca a linguagem daquela placa.
E os dizeres são: hoje o dia está muito bonito, mas eu não consigo ver. Como consequência, diversas pessoas se sentiram tocadas por aquilo e ajudaram aquele pobre cego. Percebam que a primeira fala, a primeira frase, ela simplesmente falava da condição do cego. Mas a segunda, ela desperta empatia. Cada vez que nós falamos, nós estamos criando um mundo ao nosso redor. Sejam pontes com as pessoas, sejam muros, sejam palavras boas, sejam palavras ruins. As nossas palavras podem criar, a partir desse fôlego de vida, criatividade, ponte ou indiferença na vida das pessoas. Em segundo lugar, nossas palavras, elas têm o poder de influenciar ou paralisar alguém. Pense nisso. O fôlego de Deus em nós, esse sopro, ele não é apenas vida, mas vida com responsabilidade. Então, quando nós falamos, nós exercemos influência sobre o outro e sobre o mundo dele. É como a palavra do médico que traz o diagnóstico e o tratamento. É a palavra de uma mãe, de um pai que define os rumos da vida. Ou aquelas palavras, aqueles dizeres da cultura que também moldam a nossa personalidade. Por exemplo, homem não chora. Então aquele homem, aquele indivíduo cresce acumulando dor e angústia dentro de si. As nossas palavras carregam influência na vida do outro. Em terceiro lugar, as nossas palavras, elas também revelam um propósito ou desorientação. Interessante porque o fôlego de Deus significa que nós somos seres linguísticos. Esse sopro de Deus traz junto consigo uma capacidade que somente o ser humano tem de falar e usar palavras. O papagaio da minha falecida avó até esboçava cantar uma música, mas ele estava longe de ser um ser linguístico. Somente o ser humano tem essa vocação de dar nome, significado e direção à vida. Isso é tão verdade que o primeiro ser humano criado, o Adão, ele dá nome na criação de Deus. E lá no relato de Gênesis, não é Deus que dá nome aos animais, mas é o ser humano exercendo a sua capacidade linguística. É o homem que diz no jardim, essa é a vaca, esse é o boi, essa é a cobra e assim por diante. Ou seja, é o uso das palavras que nós temos na gestão da vida, no trabalho, no propósito de vida e assim por diante. Quando nós usamos a palavra no local apropriado, no momento apropriado, na vida do outro, nós temos, através das palavras, e podemos revelar propósito de vida ou fazer com que aquela pessoa se sinta desorientada. Quantos de nós iniciamos na jornada profissional que nós exercemos hoje porque ouviram de uma mãe, de uma professora, de um amigo, um elogio que talvez simples e ingênuo, mas que reverberou em toda uma jornada na vida? Por exemplo, você é bom em matemática, ou você leva jeito nessa área, você é bom para realizar essa ou aquela atividade. Enfim, palavras simples, mas que despertam direção, propósito e identidade. Quer um exemplo? Uma ilustração que vai nesse sentido. Essa foto que você está aí vendo é uma foto de uma fonte no Nevado de Mizmi, no Peru. Uma montanha solitária, pouco conhecida. À primeira vista, não parece ter nada de especial, sem placas turísticas, sem receber nenhuma multidão como a Disney recebe diariamente. Enfim, apenas uma encosta fria, silenciosa e remota. Mas o que surpreende é que dessa fonte nasce um rio.
E desse rio ele caminha 2 quilômetros de distância até o momento em que ele se torna nada mais, nada menos do que o rio Amazonas, o rio mais volumoso do mundo. Tudo começa com uma pequena fonte, ingênua e simples, mas a proporção que ela ganha é uma proporção grande e reverbera de forma magnífica, assim como as nossas palavras. A palavra bendita a um filho, a uma filha, a alguém que está ao nosso redor, vai reverberar na vida como um todo. A palavra maldita a alguém vai reverberar também de forma destrutiva na vida daquela pessoa. A pergunta é se as nossas palavras, essas gotas, elas formam um rio de alegria ou um rio de lágrimas na vida daqueles que estão ao nosso redor. O que sai da sua boca parece pequeno, mas alimenta um rio que vai longe. A criança que cresce complexada, o cônjuge amargurado, o curso das palavras é muitas vezes difícil de controlar depois que ele ganha força. É como diz o nome de um livro desse rabino chamado Yusosher Frandi. Ele tem um livro que se chama Palavras Constroem Mundos. E as palavras, elas justamente têm esse poder. Elas criam uma realidade na vida do outro. As nossas palavras constroem alegrias, as nossas palavras constroem decepções, as nossas palavras têm o poder de construir muros, as nossas palavras têm o poder de construir pontes. Como é que nós usamos esse dom criativo que Deus nos deu, esse dom linguístico de usar as palavras? Sócrates, o filósofo grego, ele sugeria que antes de nós falarmos qualquer coisa, nós deveríamos passar por 3 cestos ou 3 filtros. Aquilo que eu quero falar, em primeiro lugar, é verdade? É bom? É necessário? É verdade? É bom? É necessário? O que cada uma dessas afirmações tem a ver e como a sabedoria bíblica corrobora nesse processo? Em primeiro lugar, é verdade? Aquilo que nós queremos falar é uma verdade, é uma fofoca ou é um julgamento alheio? Qual é a essência das palavras que eu quero trazer? Agora vejam o que Tiago, no Novo Testamento, diz, muito relacionado a esse tema. Assim também, a língua é um fogo, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A palavra, quando maldita ou quando ela falta com a verdade, tem o poder de não apenas agredir aquela pessoa, o outro, mas também agredir a mim mesmo. A palavra que agride é como ser incendiado pelo inferno, nas palavras de Tiago. Não apenas a outra pessoa, mas também a nós mesmos. E esse filtro aqui é um filtro de chamado à integridade, o bom uso das palavras na sua verdade. Mas o segundo filtro, antes que nós possamos falar algo ou trazer palavras à tona, é bom, é bom. A minha intenção ao dizer isso é corrigir com amor, é causar danos, é construir, é destruir, ou vale mesmo a pena tocar nesse assunto? É bom, é bom. E Tiago também nos lembra no Novo Testamento que a língua, a mesma língua que nós bendizemos a Deus, ou seja, que nós dizemos que Deus é bom, nós também a usamos para amaldiçoar pessoas, para falar mal ou negativamente de pessoas. Como é que podemos ser bom com Deus, mas usar o poder das nossas palavras no mal dizer, no malefício do outro?
Esse segundo filtro é um chamado à edificação, porque não faz sentido nas palavras de Tiago bem dizer a Deus, dizer que Ele é bom, mas ao mesmo tempo dizer malefícios ou coisas más a respeito de alguém que é criatura do próprio Deus. Logo, esse chamado é um chamado à edificação, falar o que produz vida e não a destruição. O terceiro sexto é necessário? É realmente necessário falar o que eu quero falar? Há verdades e coisas boas que, naquele momento, não precisam ser ditas. E a sabedoria não é só saber o que dizer, mas quando dizer o que dizer. E nesse sentido que Tiago, lá no capítulo 3, ele diz que a sabedoria do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O terceiro filtro é um chamado ao discernimento. Não é apenas falar o correto, mas falar no momento certo. Será que o silêncio aqui, nesse momento, não fala mais alto? E em conclusão, aqui a nossa reflexão, na China há uma cantora pop muito conhecida, chamada Zhang Linyin. E em 2008 ela compôs uma música chamada HP. Essa música é uma homenagem às vítimas do terremoto de 2008 na China, que matou quase 70 mil pessoas. Mas uma história específica inspirou essa música. É a história de uma mulher que foi encontrada entre os escombros. E detalhe, essa foto que você está vendo é do clipe da música, tá? Não é a foto real daquela mulher. Mas aquela mulher, ela estava morta. Agora, interessante porque ela segurava um bebê de poucos meses que ainda estava vivo. E os socorristas, então, eles resgatam o bebê e, de repente, eles encontram um celular próximo ao corpo dessa mãe. E ali havia uma mensagem de texto naquele celular que dizia: se você sobreviver, lembre-se que eu te amo para sempre. Se você sobreviver, lembre-se que eu te amo para sempre. Essa era uma mensagem da mãe para o seu filho que havia sobrevivido. O poder das nossas palavras. De que forma você acha que essa criança vai crescer lendo essa mensagem de amor todos os dias? Se você sobreviver, lembre-se de que eu te amo para sempre. Mas um outro detalhe, e eu acho interessante que aqui o nome dessa música é ágape, porque é um termo bíblico que no grego significa amor. Não é um amor sentimental, mas um amor sacrificial, o amor de entrega, o amor que você, como mãe, nesse Dia das Mães, tem pelos filhos. E isso me faz lembrar de uma outra entrega, de Cristo por nós. Porque Deus, ágape, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como essa mãe deu a vida pelo seu filho, em Cristo ele se entregou por nós para te salvar, para nos trazer o perdão. Perdão pelas nossas palavras vazias, perdão pelas palavras que feriram, perdão pelas nossas palavras que machucaram, que destruíram, que separaram, que causaram dor. E é com esse amor sacrificial e com esse perdão que nós encerramos essa reflexão de hoje, com a ciência e a graça, que o amor de Jesus nos transforma sempre, para que as nossas palavras sejam sempre fruto de cura, fonte de restauração e edificação na vida dos outros. Que Deus te abençoe.
pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe. E aí? Sobre o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés. Pegar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, toda morte e o sofrer